onde temos lá Silmar César Miller para os destaques desta sexta-feira. Silmar, bom dia. Virou o tempo aí já? Como é que tá? Porque aqui tá um dia paradão, quente, mas diz que está subindo aí. Pelo menos eu olhei no satélite, o Rio Grande do Sul está inteirinho e já no boa parte de Santa Catarina também e a caminho do Paraná, coberto de nuvens cinzas e nuvens carregadas. Bom dia. Meu caro Otávio, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva, aos produtores rurais aí de todo o nosso Brasilzão. É verdade, está chovendo já em Porto Alegre, começou a chover agora há pouco, mas uma chuva leve por enquanto. Mas tem previsões aí, mais para a tarde, de temporais, com ventos de até 100 quilômetros por hora, uma coisa feia, está prevista pela frente. Não exatamente sobre Porto Alegre, né, as cercanias aqui, mas deve atingir parte da cidade, sim, esse estágio aqui mais forte da ventania, por enquanto ainda sem ventos fortes, só chuva leve, mas já começou. E a tendência é ser assim até o final de sábado. É a tendência aqui no estado gaúcho. No resto do estado, é chuva total, né? Porto Alegre que está um pouco mais leve a situação, por enquanto. Para cá o presente vem no sábado e domingo, parece, nós vamos saber daqui a pouquinho na previsão do tempo. Bom, o que temos aí no nosso feijão com arroz do dia a dia rural para hoje? Tavinho, mercados relativamente calmos, acontece normalmente nas sextas-feiras, só não gosto de tomar muitas posições arriscadas, seja no mercado financeiro, seja no mercado de commodities. A menos que surja algum fato muito extraordinário que possa mexer com o espírito dos investidores. Por enquanto, o dólar operando com leve alta de 0,2%, mercado de câmbio é R$ 5,36, 5,36. Mercado de ações também com leve queda, depois de uma sucessão de altas nos últimos dias, com sucessivos recordes no índice Bovespa na B3, hoje um pequeno recuo, 0,2%. O pessoal aproveitando para vender um pouquinho, aproveitando os preços altos das ações. Petróleo com alta de 0,7%, agora há pouco, $63,80 o barril. Mercado de commodities agrícolas, soja e milho que caíram bastante ontem, buscam uma pequena recuperação, soja subindo 0,6%, milho 0,2%. Isso no fechamento do pregão eletrônico, estamos no intervalo agora. É bom lembrar que o pregão normal da Bolsa de Chicago abre um pouco mais tarde, com o novo horário de inverno dos Estados Unidos, em que os relógios são atrasados em 1 hora. Então é o fechamento da sessão eletrônica, soja e milho com leve alta. E trigo e arroz também na sessão eletrônica, trigo com queda, 0,8%, e arroz com 0,2% de queda. Na Bolsa de Nova York, essa sim já funcionando, café com alta de 1 ponto percentual, café arábica, o robusto em Londres também sobe 0,8%, açúcar também com alta de 1 ponto percentual, boi gordo no mercado futuro B3 também subindo um pouco, depois do tombo de ontem, uma alta de 0,1%. Algodão em Nova York cai 0,8%, cacau e suco de laranja também com queda, o cacau 1,4%, suco de laranja tombando aqui 5,1%. O mercado muito volátil do suco não se estabilizou ainda por irregularidade da própria oferta brasileira, que está num vai e vem aqui ainda bastante irregular em termos de suprimentos do mercado internacional. Esse é o retrato dos principais mercados, pelo menos até agora. Ok, então, vamos para outros destaques, porque a China anunciou hoje que suspendeu a proibição de importações de carne de aves brasileiras. O país iniciou o embargo em maio deste ano, depois da descoberta do primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial brasileira, em Montenegro, no Rio Grande do Sul. No fim de setembro, técnicos chineses estiveram no país para auditorias que confirmaram o controle sanitário da produção nacional. A Administração Geral de Alfândegas chinesa ainda não detalhou quais itens estarão incluídos nessa retomada. A China é o maior importador de frango brasileiro e comprou só no ano passado algo perto de 560 mil toneladas. Isso mostra a confiança dos chineses no sistema brasileiro e retoma um dos maiores mercados do Brasil. A China está sempre entre os top 3 maiores importadores e agora, que estamos chegando ao final do ano, deve nos ajudar a impulsionar as exportações em volume, chegando ao final do ano com crescimento nas exportações, mesmo que tenhamos tido o primeiro caso da história do Brasil de influenza aviária em aves comerciais. Isso mostra a resiliência, a força, a transparência, a harmonia entre setor privado e governo, defendendo um setor que é orgulho do Brasil e que tem quase 40% do market share global,
com isso colaborando com a segurança alimentar do planeta. Assinando embaixo aí tudo que disse o nosso amigo Santin, presidente da BPA. Já era previsto, né? A China foi, se eu não me engano, é o último país a retomar as compras de aves brasileiras, depois daquele caso lá de gripe aviária em Montenegro, como foi dito aí no texto e pelo próprio Santin. Mas já era previsto isso. E a China demorou, porque a China vai negociando, O chinês não tem muita pressa, aquela coisinha, toma um chá, outro chá, mais um chai, outro chai, e vai. Mas o importante disso é que retomou, e como disse Santin, isso atesta a qualidade e a velocidade com que resolvemos rapidamente o caso que apareceu aí no seu Rio Grande do Sul. Primeiro e único, e que seja assim, vamos bater na madeira aqui. Agora, isso tem uma consequência muito boa, que é o seguinte: o setor de aves, que já vinha bem e não sofreu tanto baque, sofreu um pouco, mas arrumou outros mercados por conta das restrições depois do caso, agora deve explodir aí em vendas nos próximos meses, com a retomada da China, nosso maior comprador, Silmar. E vem boa hora também, porque nós temos dois problemas esse ano, né? Um foi a suspensão por conta, lá desde maio já, suspensão de praticamente todos os países, grandes países importadores, da suspensão da carne de frango brasileira, por conta daquele caso lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, de gripe aviária. A maioria dos países já retomou as compras, e nesse meio tempo também aconteceu uma outra parada aqui, que é as exportações para os Estados Unidos, né? Um tarifaço de 50%. Então, um mercado que a gente perdeu em termos de exportações, que não tinha nada a ver com a gripe aviária, tem a ver com o tarifaço de Donald Trump. E esse mercado não foi retomado ainda. Então, vem boa hora a China para compensar um pouco essa situação toda gerada com o mercado americano. A China, que é o nosso principal cliente, volta a comprar, demorou bastante. Assim como você falou, gosta de dar uma cozinhada assim, sempre demora em relação a outros países a retomar suas compras. Finalmente anunciando aqui a retomada das compras do frango brasileiro. Então, com tudo que aconteceu, com a parada por conta da gripe aviária, com a parada por conta dos Estados Unidos, com o seu tarifaço, ainda assim é possível que o Brasil feche o ano um resultado positivo nas exportações, em volume e valor. Tal é o fluxo normal que o Brasil tem para outros países, que não param de crescer, novos mercados sendo abertos, praticamente todos os meses tem algum mercado novo para o frango brasileiro. Tem agora a notícia de que a Tanzânia é um novo mercado para as importações de carne suína de frango brasileira. Ou seja, sempre um mercado novo aberto aqui, compensando outros que ficam parados por algum tempo. Então, a boa notícia, eu acho que vamos encerrar o ano com festejos ainda, com bons resultados nas exportações de um setor em que o Brasil é líder global em termos de comércio, que é o caso de frango, ou seja, de carne de aves como um todo. Tem nada a ver com o assunto, mas tem, porque a China produz de tudo, né? Ainda ontem eu estava conversando com o pessoal que trabalha com material de polimento automotivo, etc. e tal. Panos, você nem imagina. Contêineres e contêineres chegam de panos sintéticos de microfibra, panos que são usados no polimento de carros, depois de pintura, depois da lavagem, vem da China. Eu falei, qualidade, né? Sim, o chinês ele produz. Como é que você quer? Quer o tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. A gente compra o tipo 5, muito melhores que os panos de tecidos que às vezes se utiliza aqui para enxugar carro, para dar polimento e finalização. Chinês é um negócio, entre um chai e outro chai, o chinês não dá moleza esse mar, está em todo canto. E com tudo que é tipo de produto que você possa imaginar, né? Produtos que a gente aqui já nem produz mais, porque às vezes até não vale a pena. Mas desde palito até com aquele instrumento pesado, guindaste, por exemplo, é impressionante, e cada vez com melhor qualidade, né? No início eram os produtos que eram duvidosos em termos de qualidade, hoje não. São volumes massivos de tudo que é produto e com boa qualidade. Ou seja, isso gera emprego na China para todo mundo, praticamente. E precisa, né? Porque é um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, precisa estar gerando emprego de tudo que é tipo, em tudo que é tipo de produto. E com isso a China inunda o mercado e, é claro, rouba empregos por aqui também, porque é mais barato também trazer da China do que fabricar aqui, por conta da mão de obra mais barata que eles têm por lá.
E aí o exemplo desses tecidos de microfibra usados em polimento, etc. e tal. Você lembrou dos palitos, eu nunca esqueço, um hotel 5 estrelas, quase 10 já, uma vez eu hospedado lá, aquele kitzinho de primeiros socorros para você, que tem 2 botões, uma agulha, 2 pedacinhos de linha, uma lixa de unha, e assim, aquele negocinho desse tamanho assim, made in China. Imagina um container disso. Imagina um container de pano de microfibra, imagina um container de palitos de dente. A China, né? A China virou o mundo. Vamos seguindo aqui, porque já que a gente está falando de mundo, vamos falar da balança comercial brasileira, que teve superávit agora no mês de outubro, mas as exportações para os Estados Unidos despencaram 38% em relação a 2024, apesar do bom desempenho dos embarques para outros países, é culpa do tarifaço. Vamos lá, então, para ver como é que foi a participação do agro. Em comparação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 9% nas exportações brasileiras e queda de 0,8% nas importações. Em outubro deste ano, os envios do Brasil para o mercado internacional somaram quase 32 bilhões de dólares. E as importações foram de 25 bilhões, com saldo positivo de quase 7 bilhões de dólares. No ano, o total das exportações foram de quase 290 bilhões de dólares e as importações de mais de 237 bilhões, com saldo positivo de mais de 52 bilhões e corrente de comércio em torno de 527 bilhões de dólares. A agropecuária está entre os principais setores que contribuíram para o aumento dos embarques, puxados principalmente pela exportação de soja, de café não torrado, de milho não moído, exceto milho doce, de produtos hortícolas, frescos ou refrigerados e de sementes oleaginosas de girassol, gergelim, canola, algodão e outras. As exportações de janeiro a outubro de 2025, quando comparadas às de 2024, cresceram 1,9% e as importações tiveram alta de 7,1%. Ô, Silmar, aquilo que a gente vem acompanhando aqui diariamente desde que o Trump mandou lá a sua bomba do tarifaço. Muita preocupação no começo. Alguns setores que vendiam muito para os Estados Unidos estão prejudicados aqui, né? Mas o Brasil está correndo por fora, né? Como diz aquele ditado. Está correndo por fora e, com isso, está conseguindo bons resultados, como a gente já veio acompanhando e estava prevendo também, né? E justificando ainda mais aquilo que comentamos ontem, de que com os Estados Unidos, apesar de todo o otimismo do governo brasileiro, dizer que está negociando e etc. e tal, tem nada resolvido. Tem nada resolvido ainda e o negócio está embrulhado de tudo quanto é jeito. Mas estamos nos safando aí com novos mercados. Sem dúvida. E, inclusive, no próprio setor, setores que foram bastante afetados pela taxação de 50% nos Estados Unidos, caso do café, por exemplo, de carne bovina, mesmo assim, o resultado é altamente positivo, né? Com outros mercados e também pelo aumento dos preços, né? No caso do café, o preço aumentou muito por conta desse corte nas exportações para os Estados Unidos, e o Brasil tem aproveitado para vender para outros países com preços mais altos, né? Então, o café, por exemplo, foi um dos destaques aqui das exportações nesse último mês agora, mês de outubro, divulgado ontem pelo Ministério, pelo IBGE, café com um aumento de 16% no faturamento, ou seja, sempre preço mais alto, até porque o volume caiu um pouquinho, o preço compensou, mesmo com a queda para os Estados Unidos. Milho, crescimento de 7%, que é uma produção maior esse ano, preços um pouco melhores também. Destaque para a soja, 43% de aumento, a safra foi maior. E aqui tem o destaque das compras da China, né? A China nunca comprou tanta soja do Brasil como esse ano, e deixou de comprar soja americana na guerra comercial com os Estados Unidos, concentrou suas compras no Brasil. O Brasil realmente se beneficiou muito com isso, um crescimento de 43%, muito maior que o crescimento da produção brasileira no ano. E carne bovina, destaque para a carne bovina, um crescimento de 41%, mesmo com a queda para os Estados Unidos. Foi um dos setores afetados pelo tarifaço. A carne bovina conseguiu superar isso com vendas para outros países, inclusive mercados novos, e com preços melhores esse ano, né? Até por conta dessa maior procura aqui em outros mercados.
41% de aumento no faturamento de exportações de carne bovina no mês de setembro, comparado com setembro do ano passado. Então, resultado positivo, apesar de todos os percalços também. Bom, seguimos aqui para falar um pouquinho do arroz, porque a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou que pode comprar até 137 mil toneladas de arroz da safra 24-25 para a formação de estoques. As compras serão feitas por meio da AGF, aquisição do governo federal, com o objetivo de proporcionar o preço mínimo ao produtor. A medida conta com recursos de R$ 200 milhões, liberados pelos Ministérios da Agricultura e Pecuária, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e da Fazenda, atendendo produtores de estados onde os preços de arroz estão abaixo do mínimo estabelecido. As operações são limitadas à venda de 189 toneladas por produtor, para garantir acesso ao máximo de beneficiados. Bom, Silmar, a notícia foi divulgada aí durante a Expo Inter e agora ela se confirma, né? Gerou até uma brincadeirinha aí, um meme dizendo que estava fazendo previsão de compra, não é para o ano que vem, não é para agora. E a situação dos arrozeiros aí já é complicada há um bom tempo, inclusive nesse momento. De qualquer forma, é uma boa notícia para fazer esse estoque regulador e tentar aliviar aí um pouco a vida dos plantadores de arroz no seu Rio Grande do Sul, né? Principalmente. O volume é pequeno, né, Tavi? Nós estamos com uma produção aqui de 12 milhões e 700 mil toneladas, 12 milhões e 700 mil toneladas, e uma compra aqui para a formação do estoque do governo de 137 mil toneladas. Não vai resolver o problema dos agricultores, os preços estão muito abaixo do custo da produção, e essa compra do governo é pelo preço mínimo oficial, ou seja, que é abaixo do valor real do custo da produção, ou seja, apenas refresca um pouquinho, tira um pouco de arroz do mercado. Tem uma outra medida que acompanha essa, que também são aqueles contratos de opção. O produtor pode tentar fazer rolar para frente e pode vender mais tarde, por exemplo, garantindo um preço mínimo antecipadamente aqui pelo seu produto. Essas são iniciativas do governo que são bem-vindas, sem dúvida nenhuma, mas, claro, não resolve totalmente o problema e não resolve o problema de todos os produtores. E até porque tem uma limitação aqui nesses contratos aqui do governo, limitação de volume por produtor, para atingir o maior número de produtores possíveis, mas são volumes pequenos. O produtor que tem uma escala maior, não vale a pena, inclusive, é muito pouco arroz a ser vendido para esse estoque por produtores, né? Pode ser atender um produtor muito pequeno, mas produtores médios e grandes realmente não resolvem. Mas, enfim, melhor que nada, né, também. Só que o preço continua lá embaixo, sem sinais de retomada por enquanto, o que leva à consequência aqui de uma redução bastante forte na área de plantio dessa nova safra, que está sendo semeada nesse momento. Então, vamos ter uma produção de arroz menor no ano que vem, e aí, claro, os preços acabam subindo por conta de menor oferta. O preço do arroz caiu muito, perto do que já custou. Hoje, você vai na gôndola do supermercado aí, você encontra arroz de tipo 1, longo, fino, de primeira qualidade, a preços muito acessíveis. E isso bate direto também lá, claro, no produtor de arroz. E olha, eu não vou nem rodar o material, porque isso aqui é, como a gente diz, é chover no molhado, né? Porque durante a cúpula dos agricultores da COP30, os produtores franceses, claro, demonstraram insatisfação com o avanço da assinatura final do Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. Nenhuma novidade, né, Silmar? Eles iam chiar mesmo. Resmungões. Houve um anúncio aqui de que tem tudo para ser fechado em 20 de dezembro o Acordo Mercosul-União Europeia, com várias restrições aqui, por conta exatamente desses protestos produtores, especialmente da França, mas também da Polônia e da Irlanda, que são países que temem a concorrência dos produtos do Mercosul, a França sobretudo. Então tem essa agenda aqui com restrições já que deveriam estar satisfazendo o produtor europeu, mas aparentemente não está sendo suficiente essas restrições que o Brasil acabou aceitando. Tem limitações de volume, tem limitações de preço, quando o preço sobe em determinado patamar tem que suspender, coisas desse tipo aqui que restringe bastante a penetração dos produtos brasileiros e sul-americanos no mercado europeu. Mesmo assim, os produtores não estão satisfeitos e estão boicotando aí uma pressão muito grande sobre o governo, especialmente da França, para não assinar esse acordo. Então, está tudo ainda muito incerto, mas é possível que seja assim, haja um avanço, mesmo com esse barulho de todos os produtores franceses. Os produtores franceses me fazem lembrar os produtores do Rio Grande do Sul. São os dois mais barulhentos do mundo. Tem protesto sempre.
sempre com razões, é claro, eles têm suas próprias razões, mas vão para a rua mesmo. Você bota o trator, fecha estradas, e é bem característico aqui, o francês e os gaúchos costumam fazer isso com uma certa frequência também. Tanto que aquele ativista francês, uma vez, quando esteve no Brasil, ele ficou fazendo uma movimentação, foi justamente aí no seu Rio Grande do Sul. Acho que ele se identificou com o estilo de protesto. Mas um dos nossos produtores gaúchos eu respeito, porque é por coisas como, cadê o dinheiro para cobrir aí os problemas das enchentes? Depois foi repartir. É tudo coisa que não vinga. Então, acho que tem justificativa. Agora, o francês é um resmungão, tá legal? É resmungão e eu falo isso, meu. Tô parecendo já o Neto, o Datena, mas é assim, porque o francês é resmungão, já vou sair. Na hora que ele enche o container lá com vinho e queijo para mandar para cá, aí ele, bonjour, 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 né? A hora que a gente quer mandar coisa para lá, fala, não, não, não. Enfim, 2 pesos, 2 medidas, né? Não é assim? Vai lá. Bem assim, mas primeiro a gente vai provar os queijos franceses aqui mais baratos, né? É uma das consequências boas desse acordo. Vamos ver. Beauvais, né? Aquele manifestante que veio encher o saco aqui. É Beauvais, exatamente. O Zé Beauvais. Zé Beauvais. Vai encher o saco em outro lugar, Beauvais. Aqui não, vai. Tchau, Silmar. Bom final de semana para você. Boa chuva aí. Vou esperar ela chegar aqui também. Já separei o vinho e as coisas para ficar em casa, porque já vi que o fim de semana aqui vai ser de resguardo. Abraço. Até segunda. Ok, boa sexta-feira, bom final de semana para você e toda a equipe. Até segunda. Até segunda.